Quem é que não já ouviu falar do agronegócio? E diz até uma propaganda aí numa rede de televisão, não sei o que, não sei o que, e o agro é pop. Mas que contribuição o agronegócio traz para a preservação da natureza? Nós sabemos que o agronegócio são empresas que visam o lucro, a grande produção, mas sobretudo o lucro, o fortalecimento do capital. E aqui eu trago para conversar conosco um casal que veio do Pará. Vocês são de onde mesmo? Município de Santa Bárbara do Pará, 40 quilômetros da capital, Belém. Então, a gente vê que o agronegócio ele é uma monocultura, né? Ele trabalha mais, vamos supor, esse ano provavelmente só de soja o Brasil vai colher mais ou menos 150 milhões de toneladas. Imagine o campo exclusivamente para soja, aquilo que se pode chamar de deserto verde. Como é que você trabalha a questão da agricultura florestal como contraponto e algo importante para a produção e para a preservação da natureza e do meio ambiente? Meu nome é Lucinei Vieira, eu sou técnico em agricultura florestal, eu e minha esposa, Riviane Amorim, e a gente viaja pela Amazônia e outros locais do Brasil trabalhando justamente isso, esse processo educativo. A gente tem hoje o Brasil como uma potência do agronegócio e é uma oportunidade da gente conversar com as empresas do agronegócio, com toda a sociedade de forma geral, sobre o colapso do meio ambiente. O meio ambiente está colapsando, as ondas de calor estão aumentando, os prejuízos já são enormes, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e a gente precisa pensar que o lucro ele não é mais importante que a vida e que a gente pode ter lucro cuidando da vida. Então a gente precisa entender como funciona a natureza, como a natureza é construída, como se constrói a floresta e como funciona o ecossistema. A partir daí a gente consegue produzir alimentos de forma saudável, de forma justa e sustentável. Então a gente precisa hoje muito mais do que fazer uma guerra contra o agronegócio, é convidar o agronegócio a realmente enxergar pelos olhos do coração que o nosso maior lucro é a vida. E a gente não pode perder a vida para dinheiro. E a gente pode ter dinheiro cuidando da vida, plantando florestas de alimento de forma intensiva, em pequena, grande e média escala. Então, tanto a agricultura familiar, quanto os empresários, quanto os criadores de animais podem somar forças e a gente fazer um grande mutirão e fazer com que o país se torne uma referência mundial nesse cuidado com a vida e nesse processo de reflorestamento. A Riviane pode falar um pouco dessa relação da alimentação, da saúde com a agricultura, que está tudo ligado. Hoje a população está muito doente e a gente sabe que a gente precisa ter alimentos de qualidade, saudáveis, para poder continuar vivendo, criando nossos filhos e sendo felizes, que é o que todos nós, tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio, nós queremos ser felizes e todos nós podemos nos unir e cuidar da vida. Meu nome é Riviane Amorim. Nós não podemos falar de agricultura florestal sem falar de soberania alimentar, porque está diretamente relacionado com a agricultura florestal. Além de plantar floresta, além de cuidar do solo, regenerar os ecossistemas, nós vamos estar plantando alimentos, e alimentos saudáveis, alimentos que vão estar livres de defensivos, de agrotóxicos, alimentos que vão ser construídos, formados em um solo saudável, em um solo que vai de fato proporcionar a esses alimentos frutos, verduras, hortaliças que vão ter minerais, que vão ter nutrientes, vitaminas, que vão suprir a nossa necessidade. Hoje em dia, com esse consumo de monocultura, com esse consumo de alimentos, frutas com alto teor de agrotóxico e pobre em minerais, porque o solo está pobre. Justamente o que acontece, solo pobre, o ser humano vai ter uma saúde pobre também, vai ter uma saúde vai ter baixa saúde, pelo fato que alimento saudável proporciona uma saúde para o agricultor. E com a agricultura florestal, o agricultor, o pequeno agricultor, o médio, o agricultor em grande escala, pode trabalhar esse princípio e com isso ter a sua produção, produzir para o seu alimento, para a sua mesa. Nas CSAs, nós costumamos falar que o primeiro cliente é o seu prato.
Então você produz alimento para o seu prato, para a sua mesa, para a sua família, alimento saudável, alimento nutritivo, e o excedente, que a agricultura florestal é isso, você produz uma grande quantidade, você produz uma quantidade que a tua família não está conta de consumir, então você vai ter para vender, você vai ter para estar negociando alimentos saudáveis, solo saudável, terra saudável, pessoas saudáveis. Então, é muito importante a apresentação deles aqui nessa direção de produzirmos, mas de uma forma saudável, de uma forma que também se chama, que diz que respeita a natureza, como que é? Sustentável, isso. Então, para todos vocês que nos assistem aqui no Lavra CE TV, o pequeno agricultor do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, busquem pesquisar mais sobre essa dimensão da floresta. Agricultura florestal. Da agricultura florestal. Agricultura regenerativa, agrofloresta, SAPs, tem vários nomes, agricultura sintrópica. O importante é a gente poder construir vida e a gente não pode mais continuar fazendo uma agricultura que só pensa em tirar da natureza. Chega a hora da gente devolver para a nossa mãe, a mãe natureza, aquilo que ela nos tanto dá, com tanto esforço, que é a vida. Está na hora da gente ajudar ela porque ela está gritando por socorro. Vamos todo mundo junto plantar e comprar alimentos da agricultura florestal para financiar e fazer esse mutirão de amor no Brasil e no mundo. Isso, é missão de todos nós, sobretudo também dos agricultores, nossos parabéns, que vão cada vez mais abraçando e levantando essa bandeira da agricultura florestal. E fiquem com Deus. Valeu!